E aí, pessoal da Loteca, hoje é terça-feira, bom dia aí para todo mundo. Vamos ter aí a Loteca 1064, do jogo 1 ao jogo 7, quarta-feira, do jogo 8 ao jogo 14, quinta-feira, um pezinho de coelho aí para dar sorte. Tô mudando meu jogo, tá? Tava fazendo aí aqueles duplos desdobrados. Hoje eu vou jogar aqui um jogo simples, tá? Com 1, 2, 3, 4 duplos, tá bom? R$ 24. E vamos ver se melhora a minha sorte aqui, tá bom? Vamos lá, Loteca 1064, 2 jogos do Amapaense, 2 jogos da Série B e os 10 jogos da Elite da turma da Série A. Já foi aí praticamente 25% do Brasileirão, já ficou para trás. Já começamos a ver aí os possíveis times que vão brigar pelo título, né? Pelo rebaixamento. Tem muito jogo, mas eu acho que não vai mudar disso que tá aí não, tá? Os que estão lá na ponta vão brigar e os que estão lá embaixo vão brigar também para não cair. Bora lá, sem enrolação, vai. Vamos falar aqui primeiro, só vou mudar aqui o esqueminha, tá? Falar primeiro dos 2 jogos do grupo do estadual do Amapaense, que é o jogo 6 e o jogo 12. Jogo 6, Trem e Santana. O Trem é o terceiro colocado com 2 jogos a menos. 3 vitórias e 1 derrota. Em casa fez 2 jogos, 2 vitórias. E o Trem é o único que está na Série D. Não vai bem, né? Tem 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, mas é outro nível, né? Nacional. E vai pegar o Canário Milionário, como é conhecido aqui o Santana, lá na área dele lá. O Santana é o lanterna do Amapaense, tem 8 times. E lá ele tem 1 vitória e 5 derrotas. Mas tá melhor que o Corinthians, hein? Fora de casa tem um empate aqui. Fez 8 gols e levou 26 gols em 6 jogos. No último jogo, perdeu em casa por 8-2 do vice-lanterno São Paulo. E no penúltimo jogo, perdeu para o líder por 6-1. Gosta de tomar gol esse Santana aqui, hein? Bom, no jogo 6 aqui, pessoal, pá, pelo histórico dos 2 times aqui, não tem como ser diferente, tá? Tô indo seco aqui no Trem. Jogo 6, coluna 1. Jogo 12, São Paulo e Ipiranga. São Paulo é o 7º colocado, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Fez 11 gols e levou 19 gols. Tirando o jogo contra o Santana, só tinha feito 3 gols no campeonato. Em casa foi 1 empate e 1 derrota. A única vitória foi em cima do Lanterna Santana, que a gente já comentou aqui, por 8-2. O Ipiranga é o 4º colocado com um jogo a menos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora de casa tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Pode até rolar um empatezinho nesse jogo aqui, tá? Mas também não dá para pensar diferente não, tá? Jogo 12 eu tô indo de Ipiranga aqui. Esses pontinhos vermelhos aqui são aqueles outros palpites que possivelmente podem dar, tá bom? Eu tô jogando aqui meu jogo, não vou jogar nos favoritos, tá? Alguns jogos eu não vou no favorito, tá? Mas os pontinhos vermelhos são os resultados prováveis também. Então aqui no jogo 12 eu tô indo de Ipiranga, mas não descartando aqui o empatezinho do São Paulo, tá? Aí aqui, vamos lá, bora falar agora da Série B. A Série B nós temos aqui o jogo 4 e o jogo 14. O jogo 4 a gente tem o CRB o Ituano. CRB de Alagoas é o 14º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Como mandante tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Venceu os 2 últimos jogos, os 3 últimos jogos, né? Venceu o Ceará, venceu o Guarani e venceu o Mirassol. E tem 1 jogo a menos. O Ituano é o 13º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Como visitante tem 1 vitória e 5 derrotas, não empatou como visitante. Os times se equilibram bem entre vitórias e derrotas. É jogo para poucos gols, pelo menos é o que eles apontaram aqui até agora, né? O CRB em casa só fez 4 gols, o Ituano fora só fez 3 gols. Mas eu tô indo aqui um duplo, tá? Eu vou jogar aqui coluna 1 e coluna do meio no jogo 4. O Ituano aqui não seria uma zebra não, tá? Seria uma surpresa aqui. O CRB o empate é um pouquinho favorito. Então aqui duplo no jogo 4.
Jogo 14, o Sport e o Juventude. O Sport, com um jogo a menos, é o terceiro colocado, 7 vitórias, 3 empates e uma derrota. E em Recife fez 6 jogos, 6 vitórias. É o segundo melhor ataque e tem o artilheiro Wagner Love aí com seus 39 anos, né? Pega o Juventude, oitavo colocado, 6 vitórias, 6 derrotas. Não gosta de empatar, né? Fora de Caxias tem 3 vitórias e 3 derrotas. Tem o vice-artilheiro, tá? Não é o Nenê, não. Não lembro o nome do rapaz, acho que é Rodrigo. E o Nenê agora tá no time certo, né? No outro jogo ali, na outra lotérica, tinha colocado o Nenê no time errado, né? Eu acho que agora tá no time certo, tá? Então aqui, jogo 14. Não descartando um empatezinho aqui não, mas eu acho que o favorito é o Sport. E eu vou acompanhar o relator aqui, tá? 14 aqui, coluna 1. Seco no Sport, não descartando aqui um pequeno empate, hein? Vamos lá agora, partiu para Elite, né? A Série A, rodada, 11ª rodada. Jogo 1, temos aqui o Fluminense e o Atlético Mineiro. Fluminense é o quinto colocado, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro tem 3 vitórias e um empate. Segue sem perder em casa, só levou 2 gols como mandante, hein? Pega o Atlético Mineiro, quarto colocado, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fora de BH foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Geralmente aí tem feito 1 ou 2 gols por jogo. Agora com o Felipão como técnico, não sei qual é a interferência que vai ter essa mudança. Tem time que no primeiro jogo com o técnico não vai bem, tem time com o técnico novo joga pra caramba. Eu vou de Fluminense seco aqui, tá? Desculpa, não descartando aqui um empate, possivelmente um empate. Mas não acredito numa vitória no Atlético Mineiro aqui não, mesmo com o Fluminense desfalcado com 2 jogadores na seleção brasileira, tá? Jogo 2, Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro é o 9º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Em casa são 2 vitórias, 3 derrotas. Perdeu os 3 últimos jogos que jogou em casa e não fez nenhum gol. Pega o Fortaleza, 11º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Fora do Ceará tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Jogo aqui que pode dar qualquer coisa, né? Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro é favorito, tá? Não descarta aqui a possibilidade do Cruzeiro ser favorito. Mas eu vou aqui contra o favorito. Eu vou de empate e Fortaleza, tá? Vou jogar um duplo fixo aqui. Apesar do Cruzeiro ser favorito, tá? Pessoal, o Cruzeiro é favorito. Mas no meu palpite aqui, eu acho que para ganhar tem que arriscar um pouquinho. Eu vou de empate e Fortaleza. Jogo 3, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo é o 8º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando no Morumbi foram 4 vitórias e 1 derrota. O Atlético Paranaense é o 7º colocado, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Fora de casa foi 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Agora saber aqui, né? Saiu o Felipão. Se o Felipão vai atrapalhar aqui dentro de campo, né? No jogo 3 aqui, São Paulo e Atlético Paranaense. Também aqui é um jogo para triplo, né? Não descarta aqui o empate, uma vitória do Atlético Paranaense. Mas eu acho que o São Paulo é um pouco mais favorito e eu vou seco no São Paulo, tá bom? Jogo 5, Santos e Corinthians. Ô, clássico bonito. Santos é o 13º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Na Vila Belmiro, 2 vitórias, 3 empates. Ainda invicto em casa, é uma das defesas menos vazadas do Santos, mas também é um dos piores ataques. Pega o Corinthians, 16º na tabela, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. É o pior visitante da Série A e B. Olha que coisa incrível, hein? É o único que perdeu todos os jogos fora. 5 jogos, 5 derrotas. Tá feia a coisa pro Corinthians, muita cobrança, né? E o tempo do Luxemburgo tá acabando. Então aqui, rapaz, jogo 5, acho que o Santos, acho que o favoritismo aqui nesse jogo aqui sempre foi empate, né? Esse jogo aqui é sempre jogo para 0-0, 1-1, 2-2. Não descartando aqui uma vitória do Santos, mas eu acho que aqui o Corinthians vai ter que jogar com muita vontade, senão vai perder o técnico, vai ter uma cobrança muito forte.
Acho que vão ter, a torcida do Corinthians vai pressionar mais o Corinthians do que a torcida do Santos. Então aqui eu vou de empate e Corinthians, tá bom? Jogo 5, coluna do meio e coluna 2. Aí do jogo 6 a gente já comentou. Vamos pro jogo 7, Bahia e Palmeiras. O Bahia é o 15º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em Salvador foi 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Só conseguiu vencer o Lanterna Curitiba em casa e o vice-lanterna Vasco fora de casa. Essas são as 2 vitórias do Bahia. Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. Se vencer, pode dormir amanhã na liderança. Tem 6 vitórias, 4 empates e é o único invicto entre os times das séries A, B e C. Não tem time mais invicto que o Palmeiras. Eu acho que só tem um time na série D ou 2 times na série D que também não perdeu ainda. Como visitante são 2 vitórias, 3 empates. Tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Tem alguns desfalques por causa da seleção. Acho que é o Rony e o outro acho que é o Veiga. Mas Palmeiras é Palmeiras, né? Não descarta aqui o empatezinho, tá? A vitória do Bahia seria uma baita de uma zebra para derrubar muita gente da Alteca, mas eu vou de Palmeiras seca aqui também. Acho que o Palmeiras dormir na liderança aí pode fazer o time ganhar esse jogo aqui fácil. Então aqui acabou do jogo 1 ao jogo 7, são jogos da quarta-feira, tem um pezinho de coelho ali para dar sorte pra gente. Vamos lá para o jogo 8 ao 14 agora, que são jogos da quinta-feira. Jogo 8, Grêmio e América. O Grêmio é o 6º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em casa ainda não perdeu, é muito forte em casa, tem 3 vitórias, 2 empates. Entre os 14 primeiros colocados, tem a defesa mais vazada com 16 gols. Pega o América, 18º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Fora de BH ainda não venceu, tem 1 empate e 3 derrotas. Nas 10 rodadas, sofreu gol em 9 jogos. É a pior defesa, levou 22 gols. E eu acho que vai continuar assim, viu? O Grêmio na arena é muito forte. Jogo 8, tô indo seco no Grêmio. Não acredito nem no empate aqui não, viu? O empate para mim já seria uma zebra. Jogo 9, Coritiba e Inter. Coritiba é o lanterninha, né? 4 empates, 6 derrotas. Em Curitiba foram 3 empates, 2 derrotas. Somente o Curitiba e o Novo Hamburgo da Série D, no grupo 8 da Série B, da Série D, não venceram nenhum jogo dos times. De todos os times da Série A, B, C e D, só o Novo Hamburgo e o Curitiba não venceram nenhum jogo. É a segunda pior defesa e é o pior ataque. Pega o Inter, 10º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Fora do Beira-Rio não conseguiu vencer no Brasileirão. 2 empates, 3 derrotas. E aqui tem tudo para tentar vencer fora de casa. É favorito o Inter, tá? Tá ali o pontinho vermelho. Mas eu vou ficar aqui com um empatezinho, tá? Não sei. Não tenho cartucho para ir em outro duplo. Eu vou de empate aqui no jogo 9. Jogo 10, Cuiabá e Botafogo. Cuiabá é o 14º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Em Cuiabá foram 2 empates, 2 derrotas e ainda não venceu. Não venceu em Cuiabá, hein? O Botafogo vai acordar na quarta-feira líder. E se vai dormir líder na quarta-feira vai depender do jogo do Palmeiras, né? Aí vai acordar na quinta-feira, ou como primeiro ou como segundo. Em casa tem 8 vitórias. No jogo todo tem 8 vitórias, 2 derrotas. Não empatou nenhum jogo ainda no Botafogo. No Rio de Janeiro foram 2 vitórias e 2 derrotas. E essas 2 derrotas fora de casa. O detalhe é que essas 2 derrotas foram exatamente os 2 últimos jogos fora. Os 2 últimos jogos fora do Botafogo perdeu os 2 jogos. Como aqui um time não venceu em casa e o outro não empatou, vou contrariar o favoritismo de todo mundo aqui. Vou fazer um duplo aqui no jogo 10, tá bom? Vou acreditar na vitória do Cuiabá, que ainda não venceu. E um duplinho aqui no empate, que o Botafogo ainda não empatou, mesmo o Botafogo sendo favorito, tá? Tá ali o pontinho vermelho. Eu vou de um duplo contrariando o favorito aqui.
Jogo 11, Vasco e Goiás. O Vasco é o 19º colocado, só está na frente do Curitiba. O Vasco tem 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Jogando em casa foi 1 empate e 3 derrotas, não ganhou em casa. Pega o Goiás, que é o 17º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Fora de Goiânia ainda não venceu, 1 vitória, 4 derrotas. Diferença de 2 pontos entre eles. Então tá bem feia a coisa aqui entre Vasco e Goiás. Aqui já começa a pintar aquele jogo que se perder já vai ser difícil recuperar. Não descarta aqui um empatezinho. Uma vitória do Goiás aqui seria uma surpresa ou até uma zebra. Mas eu vou no seco aqui no Vasco no jogo 11, tá? O jogo 12 a gente já comentou, né? Eu estou indo de Ipiranga, podendo até dar um empatezinho aqui. Jogo 13, Bragantino e Flamengo. O Bragantino é o 12º Brasileirão. 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Em Bragança Paulista, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Em 10 rodadas, só em 1 jogo não fez nenhum gol. Pega o Flamengo, 3º colocado, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, 2 vitórias e 1 empate. O empate foi contra Botafogo e Palmeiras. Tem alguns desfalques que estão na seleção. Vai pegar o Bragantino num estádio pequeno, né? Tá muito frio. Vai sair ali do calorzinho do Rio de Janeiro, Flamengo. O Flamengo aqui é favorito, sem dúvida nenhuma, né? Mas o Bragantino é um time bem retranqueiro. Eu vou de empate aqui, não descartando também ali uma surpresa, seria uma vitória do Bragantino. Mas eu vou de empate aqui, também não tenho cartucho para mais nada. O jogo 14, Sport e Juventude aqui com Wagner Love e Nenê. Possivelmente pode dar um empate, uma surpresa seria a vitória do Juventude, mas eu estou indo seco aqui também na coluna 1 no Sport. Tá bom, pessoal? Tá aí meu jogo, boa sorte para todo mundo. Os pontinhos vermelhos são só um alerta dos possíveis placares, né? Ou possíveis favoritos, tá? E o meu jogo é o que está grifado em azul, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? E espero não ter dado muita mancada que nem nos últimos vídeos aí. Abraço e boa sorte.